Você já se arrependeu de algo que disse ou postou nas redes sociais? Quem nunca cometeu o erro de escrever algo impulsivo, sem pensar nas consequências? E depois, quando percebe o impacto que suas palavras tiveram, fica pensando como teria sido se tivesse refletido um pouco mais antes de clicar em enviar. A verdade é que hoje, nossas palavras são mais poderosas e permanentes do que nunca. O que falamos online pode ficar registrado para sempre, atingindo não só nossa imagem, mas também afetando nossa reputação, nossas relações e até nossa saúde mental. Se você se encontra nessa situação, ou apenas quer evitar esse tipo de erro no futuro, é hora de refletir sobre uma filosofia antiga, mas extremamente relevante para o mundo digital de hoje: o estoicismo. Neste vídeo, vamos explorar como essa filosofia pode ajudar você a controlar suas palavras e ter uma presença digital mais equilibrada e saudável. Vamos começar. O que estamos vivendo hoje no mundo digital é algo sem precedentes. Nunca antes tivemos tanta liberdade de expressão. Mas também nunca antes nossas palavras tiveram tanta capacidade de gerar consequências rápidas e profundas. Nas redes sociais, um comentário mal colocado, uma postagem feita sem pensar, podem viralizar e gerar uma crise de imagem quase instantânea. E com isso, surgem mal-entendidos, discussões desnecessárias e até arrependimentos que ficam com a gente por muito tempo depois que a postagem é feita. O problema não é a comunicação em si, mas a impulsividade com que muitas vezes reagimos. Sem perceber, acabamos nos deixando levar por emoções momentâneas, publicando coisas que, no fundo, nem gostaríamos que o mundo visse. Esse é o problema central das redes sociais. A falta de filtro, a ausência de reflexão, a necessidade de se expressar instantaneamente, muitas vezes sem medir as consequências. E é aqui que o estoicismo entra como uma ferramenta poderosa. Estoicismo, para quem não conhece, é uma filosofia antiga que nasceu na Grécia, mas seus ensinamentos continuam extremamente relevantes até hoje. A ideia central do estoicismo é simples: tudo o que acontece fora de nós está além do nosso controle, mas temos total controle sobre nossas reações e como escolhemos reagir a essas situações. Isso se aplica diretamente à comunicação online. Quando falamos ou escrevemos nas redes sociais, não podemos controlar como os outros vão interpretar nossas palavras ou como vão reagir, mas podemos escolher como nos comportar diante dessas reações. E é exatamente essa escolha que o estoicismo nos ensina a fazer: responder de maneira consciente e controlada, ao invés de agir por impulso. Vamos entender melhor como isso funciona. Os grandes filósofos estoicos, como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, tinham uma visão clara sobre o controle das emoções. Eles nos ensinavam a observar nossos impulsos e, ao invés de agir imediatamente, pausar, refletir e pensar no impacto das nossas ações. Epicteto, por exemplo, dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como reagimos a elas. Quando pensamos em como reagir a uma provocação ou a um comentário agressivo nas redes sociais, o estoicismo nos incentiva a parar e refletir antes de responder. Se alguém te provoca, a primeira reação é de raiva ou frustração. Mas será que é isso que queremos realmente? Será que nossa resposta impulsiva vai realmente melhorar a situação ou apenas alimentar ainda mais o conflito? A resposta é simples. A filosofia estoica nos ensina a dar um passo para trás, respirar fundo e analisar a situação com mais clareza. Assim, em vez de alimentar um ciclo de negatividade, podemos escolher uma resposta mais equilibrada e racional. Agora, vamos falar um pouco sobre como você pode aplicar esse tipo de autocontrole em suas interações online. Primeiramente, antes de postar ou de responder a algo nas redes sociais, pergunte-se: isso reflete o melhor de mim? Isso é algo que eu diria se estivesse em uma conversa cara a cara com a pessoa? Esse tipo de reflexão já ajuda a afastar o impulso de escrever algo impensado, que pode gerar consequências negativas. Sabe aquele momento em que você está irritado com alguém e sente a necessidade de desabafar nas redes sociais? O estoicismo diz que,
Antes de clicar em enviar, é necessário refletir. Será que isso vai agregar algo positivo? Será que essa raiva vai ajudar ou só vai piorar a situação? Ao aplicar esse tipo de questionamento, você já começa a se distanciar da impulsividade. Outro ponto importante do estoicismo é a ideia de aceitar que não podemos controlar as reações dos outros. Pode ser que, mesmo com a melhor intenção, a outra pessoa interprete suas palavras de forma equivocada ou reaja de maneira agressiva. Mas o estoicismo nos ensina a não se deixar abalar por isso. As palavras dos outros são algo que está além do nosso controle, mas como reagimos a elas está totalmente em nossas mãos. Se alguém provoca você em um comentário, por exemplo, você pode optar por não responder com mais agressividade. Ou pode até mesmo optar por não responder de forma alguma. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio, pois ele impede que o conflito se agrave. O autocontrole não se limita apenas ao que você diz, mas também ao que você consome nas redes sociais. O estoicismo nos ensina a não ser refém das nossas emoções e impulsos, e isso também se aplica ao consumo de conteúdo. Quantas vezes você já se pegou rolando o feed e se sentindo irritado, triste ou ansioso por causa de algo que viu? Isso acontece porque muitas vezes consumimos conteúdo sem refletir sobre como ele nos afeta. O estoicismo sugere que devemos ser mais seletivos com o que escolhemos assistir, ler e interagir, para não deixar que o conteúdo alheio afete nosso estado emocional. Em vez de se deixar levar pela ansiedade ou raiva de algo que você viu online, o estoicismo nos ensina a observar nossos sentimentos e decidir conscientemente como reagir a eles. Agora vamos falar um pouco sobre os benefícios de adotar uma abordagem mais racional e controlada nas redes sociais. Quando você começa a aplicar os ensinamentos estoicos no seu comportamento online, você começa a perceber grandes mudanças. Em primeiro lugar, sua imagem pessoal vai melhorar. Quando você escolhe responder com calma e reflexão, ao invés de se deixar levar pelas emoções do momento, você transmite uma imagem de maturidade e inteligência emocional. Além disso, você vai perceber que, ao ter mais controle sobre suas palavras, você reduz o estresse e a ansiedade que muitas vezes vêm com os conflitos online. As redes sociais podem ser um ambiente tóxico e estressante, mas, ao adotar o estoicismo, você cria uma defesa contra essas negatividades. Não, só isso. Mas você também vai evitar aqueles arrependimentos que surgem depois de uma postagem impulsiva. Em vez de se arrepender do que disse, você vai ter orgulho da sua capacidade de se controlar e agir com sabedoria. Se você ainda não está convencido, pense no impacto que essa mudança pode ter em sua vida no longo prazo. Ao adotar uma comunicação mais racional e consciente, você não só melhora sua presença online, mas também constrói relacionamentos mais saudáveis e duradouros, seja no ambiente pessoal ou profissional. As pessoas vão passar a confiar mais em você, porque sabem que você é alguém que pensa antes de agir e que valoriza o respeito nas interações. E mais importante, você vai estar criando um espaço mental mais saudável para si mesmo, livre das consequências negativas de palavras impensadas. Agora, imagine como seria se grandes pensadores estoicos como Sêneca ou Marco Aurélio estivessem nas redes sociais hoje. Como será que eles lidariam com as discussões acaloradas, com as fake news e com as críticas online? Com certeza, eles aplicariam os mesmos princípios de reflexão e autocontrole que defendiam em suas filosofias. Eles não se deixariam levar por provocações, nem se envolveriam em brigas desnecessárias. Ao contrário, manteriam a serenidade e responderiam com sabedoria, sabendo que as palavras têm o poder de construir ou destruir. Se nós adotássemos essa mesma postura, certamente seríamos mais felizes e bem-sucedidos nas nossas interações digitais. Em conclusão, o estoicismo é uma filosofia extremamente poderosa e relevante para o mundo de hoje, especialmente quando se trata de controlar nossas palavras nas redes sociais. Ao praticar o autocontrole, refletir antes de agir e aceitar que não podemos controlar as reações dos outros, podemos transformar a maneira como nos relacionamos com o mundo digital. E o melhor de tudo é que, ao fazer isso,
não só melhoramos nossa presença online, mas também nossa saúde mental, nosso bem-estar e nossas relações pessoais. Então, que tal dar o primeiro passo e começar a aplicar o estoicismo nas suas interações digitais? Lembre-se, a verdadeira força está em controlar o que dizemos e como reagimos. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais dicas sobre como melhorar suas interações online e adotar uma filosofia de vida mais equilibrada. Até a próxima. O que você postou hoje? Essa pergunta pode parecer simples, mas com a popularização das redes sociais, as palavras que escolhemos usar online podem gerar um impacto muito maior do que imaginamos. As reações que buscamos em curtidas, comentários e compartilhamentos podem às vezes nos levar a agir de maneira impulsiva, sem pensar nas consequências. Mas o que aconteceria se você olhasse para as redes sociais com a mentalidade de um estoico? Nesse vídeo, vamos explorar como o estoicismo, uma filosofia milenar, pode te ajudar a controlar o que você diz online e a construir uma presença mais sólida e equilibrada nas redes sociais. Através dessa abordagem, você pode aprender a responder de maneira mais consciente e intencional, preservando sua paz de espírito e evitando os excessos das interações digitais. O controle das palavras. Um dos maiores ensinamentos do estoicismo é sobre o poder das palavras. Epicteto, um dos grandes pensadores dessa filosofia, dizia que não são os eventos que nos afligem, mas sim nossa interpretação deles. Em um cenário online, isso significa que as palavras que você escolhe ao comentar, responder ou postar não são apenas uma forma de expressão, mas também um reflexo da sua mentalidade. A ideia aqui não é censurar-se, mas sim adotar um olhar mais atento e racional antes de publicar algo. Pergunte-se: o que estou tentando comunicar? Essa palavra ou frase realmente agrega valor à conversa? Ou estou apenas reagindo a um impulso momentâneo? O estoicismo ensina que devemos sempre agir com virtude e clareza, sem permitir que emoções fugazes determinem o que dizemos. Ao aplicar esse conceito, podemos construir um ambiente online mais saudável e respeitoso. Impulsividade versus reflexão. Nas redes sociais, a impulsividade é uma constante. Quantas vezes você já se viu comentando algo que depois se arrependeu? Essa urgência de se expressar imediatamente é um reflexo das nossas emoções. Mas o estoicismo nos ensina a pausar e refletir antes de reagir. Os estoicos acreditavam que a mente deve ser como um espelho, clara, imparcial e serena. Isso não significa se calar ou não se expressar, mas sim escolher as palavras com sabedoria. Imagine que você está prestes a responder a uma provocação online. Em vez de reagir instantaneamente com raiva ou frustração, a filosofia estoica sugere que você respire fundo e se pergunte: essa resposta será virtuosa e benéfica para o meu crescimento e para o ambiente ao meu redor? Ao adotar essa prática de pausa e reflexão, você começará a controlar melhor suas reações e a construir uma reputação digital mais sólida e respeitável. Aceitar o que não podemos controlar. Outro grande ensinamento dos estoicos é a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos. Nas redes sociais, você pode controlar o que posta e como reage, mas não pode controlar as respostas dos outros. Nem todas as interações serão positivas. E muitas vezes o que você posta será interpretado de maneiras que você não antecipou. No entanto, o estoicismo nos ensina a aceitar essas respostas com serenidade. Marco Aurélio, um dos imperadores estoicos, escreveu que devemos ser como o jardineiro que cuida da planta, sem se preocupar com o que os ventos farão com ela. Da mesma forma, você pode plantar ideias, compartilhar experiências e interagir com os outros da melhor maneira possível, mas as reações que surgem estão fora do seu controle. Aceitar isso pode aliviar a ansiedade e ajudar a manter sua paz de espírito, sem deixar que críticas ou elogios alheios influenciem sua percepção de si mesmo. A construção de uma presença online equilibrada. Ao aplicar os princípios estoicos, você não apenas controlará suas palavras, mas também construirá uma presença mais sólida nas redes sociais. Ser autêntico,
com uma comunicação clara e pensada, demonstra virtude e compromisso com os valores que você representa. Além disso, as redes sociais se tornam um reflexo do seu caráter, e ao agir com mais sabedoria, você atrai conexões mais significativas e respeitosas. É importante lembrar que a verdadeira medida do sucesso online não está no número de seguidores ou curtidas, mas na qualidade das interações e na contribuição positiva que você oferece ao mundo digital. Ao adotar o estoicismo, você se distancia do ciclo de validação e encontra um caminho mais autêntico para expressar suas ideias, equilibrando a vida online com a verdadeira paz interior.